Pessoal do grupo, eu vou explicar para vocês a situação dessa eleição 2022, minha participação, meu envolvimento. Por muitas pessoas estavam perguntando o que o Granzotto vai fazer, vai concorrer, não vai. E eu resolvi nessa eleição participar, claro, óbvio, mas nos bastidores. Trabalhar para eleger o nosso presidente Bolsonaro, trabalhar para eleger o Jorginho Melo e trabalhar para melhorar a nossa região. Como que eu vou fazer isso? Bom, a gente tem pessoas, já tem candidatos e tudo mais, poderia ir participar, fazer um trabalho enorme, envolver todo mundo, mas efetivamente qual que seria o grande resultado disso? Não é uma questão pessoal, não é uma questão de eu ser eleito, de eu chegar lá, não, é uma questão de poder ajudar a melhorar nosso país, nosso estado e nossa região. Então, chegando o período eleitoral, eu sou do PL, sou vice-presidente aqui do município, me somei a isso por convite para poder contribuir para a eleição do Jorginho Melo, do Seife, que é uma pessoa que eu conheço e que eu gosto dele, é uma pessoa que ele tem caráter, é uma pessoa que tem o respeito do presidente Bolsonaro. Então, vamos lá, se eu respeito o presidente Bolsonaro, se eu quero que o presidente Bolsonaro vá bem e que ele tenha pessoas boas do lado dele, eu tenho que confiar nas pessoas que ele escolhe. A gente tem que ter esse discernimento, né? Então, assim, eu quero que vocês guardem isso para depois, né? Depois eu vou entrar nesse ponto. Então, muitos ficavam falando, Granzotto, o que tu vai fazer? Bom, eu não vou concorrer a nada, como vocês sabem, mas eu vou apoiar. E aqui em Chapecó a gente tinha, dentro do meu partido, duas pessoas que estavam surgindo. A vice-governadora e a Caroline. A Caroline, ela tá com a corrida dela bem feita, ela tá fazendo o trabalho dela, ela tá por conta, ela tá bem, e não vejo por que a gente se envolver. A vice-governadora, eu acho que ela é uma pessoa bem competente, mas vem aí para somar num ponto que eu acho que é onde a Caroline falha. Falta de experiência. Falta de experiência para você realmente poder chegar lá em Brasília e conhecer os caminhos e poder defender as necessidades da nossa região e sentar aqui na cidade, ter a experiência e o respeito das pessoas para sentar com todo mundo aqui na nossa região e saber o que é necessário e depois subir lá para cima e saber em qual porta bater, saber fazer a política, saber representar de verdade, porque não é só votar, né? A gente precisa de um bom representante. Eis que então veio a conversa de que o Colato poderia vir ao partido. Eu não vou negar, fui uma das pessoas que fiz até campanha para ele, vamos dizer, para que ele viesse. Por quê? Ele é uma pessoa que ao longo da sua história trabalhou pela nossa região, pelo setor produtivo, defendendo pautas que o presidente defende e que eu defendo. Exemplo, quando na casa do Nix Lorenzoni, lá nos idos de 2016, 2017, sentaram alguns deputados para tratar sobre a possibilidade da candidatura do Bolsonaro à presidência em 2018, quem estava lá? Aí estava o Colato. Então, assim, é uma pessoa que está junto com ele há muito tempo. É uma pessoa que defende as pautas do agro, que defende a questão do armamento, que tem trabalhado pela desburocratização, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito em cima disso. Ele foi ele foi da fundador da Frente Parlamentar pela Desburocratização. Enfim, gente, você vai colocar todos os projetos e coisas. Por exemplo, a nossa região aqui, estão ferrados sem 282. 282 tá uma bosta, né? Tá horrível, a gente tá abandonado. Não tem força nenhuma política, nem nível estadual, nem nível federal, para conseguir fazer mudar alguma coisa. Qual que é a única parte de Chapecó até lá na frente que tá boa? O acesso de Chapecó e a duplicação de Xanxerê. Quem que trouxe esse recurso? Quem foi que que trouxe esse recurso? Foi o Colato. Inclusive, ele tem uma cartinha do prefeito agradecendo ele pelo envio dos recursos. Então vocês vejam que isso, e não é um recurso pessoal, foi um recurso organizado de bancada, certo? Um recurso que ele foi, junto com outros deputados, fez política, sentou e negociou e conseguiu trazer esse recurso que eles poderiam mandar para qualquer lugar de Santa Catarina para poder fazer isso. Então veja a importância disso.
Então o que eu penso assim, ó, a gente tem pessoas novas e eu sou um exemplo disso, sou uma pessoa que entrei na política porque eu achava que as coisas tinham que mudar, que a gente tem que fazer diferente, que a gente precisa renovar, que a gente precisa... Sim, a gente precisa, mas não podemos nós ficar abandonado de gente boa. Então, pelo menos que a gente tire as catrefadas feias, ruim, podre fora, mas as pessoas que têm um passado bom, que trabalham direito e que fizeram muito, e que estão dispostas e que sabem o que precisa ser feito, a gente tem que deixar lá dentro. Pelo menos para que eles possam nos representar de fato, né? A gente precisa ter essas portas, não podemos ficar batendo porta fechada. A esquerda continua elegendo os podres de sempre. E o que vai acontecer com a gente? A gente fica lá, não, bota um novo. Daí colocaram lá um monte de gente nova. Pode colocar, na verdade, 2/3, se não mais, é bosta. Que não sabe o que faz. Que só tira foto. Ou que, na melhor das hipóteses, é inexperiente por total, por completo. Então é difícil você achar um novo bom. Por isso, gente, que quando eu tive a possibilidade de apoiar o Colato, eu falei assim, olha, fecha com tudo que eu acredito. E eu acredito pesadamente que a gente precisa disso, porque a nossa região tem que ter representante forte. E eu vou dizer para vocês, não adianta a gente querer votar em gente do litoral, cara. Eu gosto muito da Júlia, por exemplo. Gosto muito da Júlia. E ela até pode fazer para a nossa região, mas ela não é daqui. Ela não vai estar sentada aqui. Ela não vai ter o gabinete dela aqui. Deveria ter, todo mundo tem, que deputado deveria ter gabinete aqui, né? Para poder ouvir as pessoas. Então o que acontece? Meus amigos, a gente tem que ter certeza absoluta de colocar uma pessoa boa aqui pro Oeste, porque não tem no PP nome bom, não tem no União Brasil, não tem lugar nenhum. A esquerda tem nomes fortes, o resto não tem. O único nome forte que tem aqui, né, a Caroline, eleita e vem de novo, aí vocês escolham ela se quiserem, mas o único nome que pode fazer alguma coisa por nós e tem alinhamento é o Colato. Eu digo para vocês por que tem alinhamento. Lembra lá no começo que eu falei, guardem isso com relação a ser de confiança e tal. O Safe é a pessoa de confiança do Bolsonaro? Sim, ele é uma pessoa que ele confia pesadamente. Quem foram as duas pessoas de Santa Catarina que o Bolsonaro levou para trabalhar no governo federal? Jorge Safe e seu Valdir Colato. Os dois. As duas pessoas que ele confiou e levou lá para cima. E fizeram um bom trabalho, fizeram um excelente trabalho. Tanto que aqui no estado de Santa Catarina o setor produtivo está pedindo o Colato de volta. E o Bolsonaro pedindo para que ele viesse representar e apoiar ele. Então não tem, meus amigos, não tem como a gente não apoiar um cara desse, a gente precisa estar junto. Pode não ser a perfeição. Não é, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. Tem um monte de coisa que poderia ser diferente. Mas a gente não pode negar esses fatos. E esses fatos não tem ninguém que possa bater. É isso aí, por isso. Colato 2216.